cidade de Tatuí, estado de São Paulo, diretamente aqui do meu lar, né? O meu lar que Deus tem me dado para que eu viva nesta terra, cuidada, zelada, amada pelo meu Criador. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, não só na minha vida, mas na vida das minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, que o lar deles também seja alcançado com as bênçãos de Deus, que só acrescentam alegria em nossas vidas, né? A bênção de Deus, ela é próspera e não acrescenta dores, né? Louvado seja Deus por este domingo. Hoje, domingo de ceia, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, Vila Esperança, Pastor Valmir Pires de Camargo. Logo mais às 19 horas estaremos ali cultuando a Deus por mais uma semana maravilhosa que o Senhor nos deu, por mais uma semana gloriosa que Ele cuidou de nós, e por isso nós estamos alegres. Neste domingo, né, eu estou aqui grata a Deus por tudo o que Ele tem feito para mim. Irmã de Lourdes Matias, beijo, mulher de Deus, Deus abençoe de Lourdes. Vilma Pereira, paz do Senhor, Vilma, glória a Deus. E eu estou aqui neste domingo para glorificarmos o nome do Senhor, para exaltarmos o nome daquele que é sobre todos os nomes. Deus, eu te agradeço pelo início desta semana. Te agradeço por este domingo. Sei que virá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e chegaremos no domingo de novo, se for a tua vontade. Sabemos que quem guarda, quem cuida e quem tem poder sobre as nossas vidas é o Senhor Deus, o nosso Criador. Mas cremos pela fé, se esta for a tua vontade de nos dar vida, e Kalamashuri me canta Lamanai, estaremos aqui durante esta semana falando do grande amor de Deus e chegaremos no próximo domingo. Deus, eu te agradeço pela ceia, pela santa ceia que nós iremos participar nesta noite, Pai. Venha nos abençoar, venha nos preparar a cada um de nós mais e mais, porque nós já temos que estar preparados, mas Pai, prepara a cada momento, Senhor, até o momento exato de nós tomarmos, Senhor Deus, o cálice e comermos o pão, que significa o seu corpo e o seu sangue, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Te agradeço por mais um mês, Pai, o Senhor nos sustentar de pé na tua presença e nos dar saúde espiritual, saúde física e nos guardar também materialmente, fisicamente, familiarmente. O Senhor tem nos guardado, Pai, nossos vizinhos, o Senhor tem nos guardado, ó Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Iraci Cruz, a paz do Senhor, amada, Deus abençoe a sua vida também. Então, amados, estamos aqui, né, em um só propósito, falar desse amor que é tão glorioso, né, é tão bondoso. Eu sei, eu tenho uma vida assim, a minha vida é uma vida de testemunho,
Eu, desde que Jesus me tirou do mundo, né, em que eu estava no profundo lamaçal do pecado, eu tenho essa experiência, né, de ter servido a Deus desde que eu entendo por gente. Eu já nasci num berço evangélico. Meu papai e minha mamãe, que sempre eu falo aqui, papai presbítero Armínio, mamãe diaconisa Maria Fugaça Ribeiro, foram exemplos de fé para mim. E eu cresci, eu me casei, e no meu casamento houve um problema grave, que acontece muito nos casamentos, infelizmente, traição. E naquele momento eu só tinha 26 anos, eu era mocinha. E eu não tive capacidade e entendimento para suportar. Embora após ter certeza que realmente eu estava sendo traída, trocada por outra, eu ainda fiquei 1 ano e 2 meses ali fiel ao meu esposo, porque eu não queria fazer a mesma coisa. Mas não tive condição, capacidade para suportar tão grande dor, porque a traição, amados, os psicólogos, os estudiosos, né, eles dizem que não há como explicar a dor de uma traição, e é verdade. Doeu muito, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei 1 ano e 2 meses fiel ali. Eu sempre fui muito fiel ao meu esposo, eu nem no pensamento eu olhava com interesse em qualquer outro homem. Eu sempre fui muito fiel ao Joel de Campos Vieira, que hoje já in memoriam, mas sempre muito fiel a ele. Deus sabe, Deus me conhece. Mas quando aconteceu a traição, que doeu tanto, como já disse, só 26 aninhos, eu era ainda algo muito, assim, frágil, né? Uma moça nova ainda. E, infelizmente, depois de 1 ano e 2 meses, eu aguentando coisas que o coração doía muito, eu cheguei numa conclusão. Falei, pois eu também vou então olhar para uma outra pessoa. Já faz 1 ano e 2 meses, eu estou orando, né? Eu era da Igreja Presbiteriana Independente, já era do Senhor Jesus. Eu já servia a Deus na Igreja Presbiteriana Independente aqui da Vila Esperança. Pastor Lauri de Almeida, meu amado pastor Lauri de Almeida, que ainda é vivo, glória a Deus. E eu não tive condição espiritual de suportar. Não tive. E tudo acontece porque o Senhor, Ele dá a permissão. E eu tinha que passar por esse processo. E realmente eu não resisti. Graças a Deus ainda, que a pessoa que eu conheci, né, que foi onde eu também tive a minha queda, né, de adultério, porque na verdade, mesmo que meu esposo estava lá já com a outra, amanhecendo junto com a outra, mas ele ainda era meu esposo. E eu não suportando, eu também vim a conhecer uma outra pessoa, que graças a Deus, viu, apesar do pecado, apesar de não estar certa, Deus teve misericórdia de mim e colocou uma pessoa que cuidou muito bem de mim. Mas quando você sai da presença do Senhor, você fica volúvel a ambientes promíscuos, a situações que é pecado, pecado que afasta você da presença de Deus. E foi o que aconteceu comigo. Foram muitos erros que eu fui fazendo e eu fui experimentando aquela liberdade que outrora eu já servia a Deus, como eu disse, desde que eu me conheço por gente. Então eu tinha aquela regra, eu tinha aquele temor a Deus. Nossa, eu trabalhava na igreja, tinha vários cargos na igreja, trabalhava com carinho, com amor, com afinco. Mas naquele momento que eu me vi agora fora da igreja pelo ato de adultério também, meu esposo tinha adulterado. Daí no dia que eu entreguei para a igreja os meus cargos, o Joel também entregou o dele e saímos da igreja, né? Porque não dava mais para trabalhar na igreja daquela forma. E eu realmente me entreguei daí às paixões mundanas, né?
Passei a fumar, passei a sentar em mesas com bebidas, com coisas promíscuas, e comecei a participar de coisas que nunca eu deveria ter participado. Mas como tudo vem para concorrer para o nosso bem, eu aprendi uma lição muito grande. Deus permitiu que eu escorregasse, que eu caísse, que eu me lameasse, que eu fizesse tudo o que eu quis fazer. Daí eu fiz tudo o que a minha carne quis fazer. Mas 5 anos assim, até que chegou uma hora que Jesus veio atrás de mim novamente. Ele viu que meu coração já estava triste, muito triste. Jesus viu que eu já estava com pensamentos até ruins, né? O inimigo já estava soprando no meu ouvido coisas bem ruins. E naquele momento em que eu ia fazer um ato que seria para o fim da minha vida, porque eu perderia a minha salvação, até então eu estava em pecado. E alguém em pecado, caído na lama, Jesus pode ir lá e tirá-lo, limpá-lo, purificá-lo, lavar com o sangue dele e levantar. Agora, alguém tirar a própria vida, aí não tem como. É muito difícil para alguém que tira a própria vida. E tudo isso o inimigo lançava em mim. Olha, você sempre foi da igreja, você agora é a ovelha negra da família. Olha o que você fez, ninguém mais confia em você. E eu fui acreditando naquilo porque eu falei, mas é verdade. Eu era uma mulher íntegra, eu era uma mulher reta, direita, honesta. Olha onde eu fui parar agora, com cigarro na mão, fumando. E ali o inimigo lançou tudo aquilo sobre mim. E eu acreditei. E eu estava a ponto de dizer, não adianta mais, para mim não tem mais jeito. Eu prefiro, né? Eu vou fazer isso que está vindo na minha mente. E quando eu preparei aquilo que eu ia tomar para tirar a minha própria vida, uma voz tão grande soprou, falou comigo, não faça isso, eu tenho uma obra na tua vida. E eu larguei daqueles remédios, tarja preta, que eu ia fazer uma mistureba, empurrei tudo aquilo, e a voz de Deus falou, vai para a minha igreja, estão em oração, vai para lá. Eu quero que você vá lá. E eu saí dali onde eu estava e fui para a Igreja Brasil para Cristo. Naquele momento estava em oração na sede do Brasil para Cristo. E ali eu participei, e ali Deus falou comigo. E daquele momento em diante o Senhor foi me dando força, o Senhor foi me levantando, o Senhor foi me preparando, Deus foi me preparando. E eu fui tendo autoridade de Deus já para dizer não para o pecado, não para o pecado, não para o pecado. E Jesus foi ao meu encontro e me tirou da lama, me tirou do pecado horrível. E vou dizer para vocês, eu não sofri, eu tinha tudo materialmente. Era mimada, mas aqui dentro é o que falta. É a presença de Deus é que faz falta. É o Espírito Santo de Deus que nos consola, que estava longe de mim. É Ele que estava fazendo falta aqui dentro de mim. Não era o dinheiro que eu tinha em abastança. Não eram os carinhos que eu tinha em bastante. Mas era a presença de Jesus Cristo dentro de mim, que eu já não tinha mais. E naquele momento Deus trabalhou em mim e me trouxe para a presença dele de novo. Dia 21 de julho agora, vai fazer 22 anos. 22 anos. Dia 21 de julho agora vai fazer 42 anos. 42 anos que Jesus me tirou do lamaçal do pecado. Que Jesus me salvou. E graças a Deus, porque até então, sempre Deus tem me sustentado nas mãos dele. 42 anos vai fazer 21 de julho agora, de 2026. E eu louvo a Deus por Ele ter me sustentado. E assim Ele é para você. Assim Ele é para todos nós. Assim Ele é para aquele que ouve a voz dEle, porque eu ouvi a voz de Deus. Primeiro eu ouvi a voz do inimigo querendo lançar eu no inferno. Mas graças a Deus, que aquele que é escolhido de Deus, Deus não abandona. Aquele que é escolhido de Deus, às vezes ele permite uma queda, ele permite uma escorregada,
como Ele permitiu para mim escorregar no pecado. Mas Ele está de olho, Ele está cuidando. E quando vem o inimigo para ceifar a nossa vida, para lançar-nos no inferno, entra a poderosa mão de Deus e diz: você é minha, Lisete, você é minha, fulana, você é meu, ciclano, e eu vou te tirar das garras de Satanás, e vou te purificar, e vou te levantar, e você ainda vai ser uma pregadora do Evangelho, um pregador do Evangelho, vai contar para todos o quanto eu posso fazer uma obra, ainda que pareça impossível aos olhos do homem, aos olhos humanos, porque a minha vida parecia impossível mudar aos olhos humanos. Quem me conheceu sabe disso. Ao ponto de o dia que eu me batizei, dia 21 de julho de 1985, às 3 e pouco da tarde, tinha um lago lá no Santa Rita de Cássia. Foi lá que eu me batizei, ao ponto de eu saber, depois do batismo, que alguém... E olha, era uma mulher de Deus, hein? E eu soube que ela falou: Lisete, imagine que a Lisete vai largar aquela vida, porque eu era uma vida de rica, era uma vida pomposa que eu vivia mesmo, era assim, carro zero, cheque especial assinado em branco, eu tinha toda a regalia material que eu quisesse. Eu não sofri no mundo, foi a presença de Deus que faltou aqui dentro. Aleluia! E naquele momento, aquela amada irmã, que ela é viva até agora, eu soube que ela falou: Lisete, batizou? Imagina, não dou 3 meses para ela está fora de novo. E o nome do Senhor está sendo exaltado, porque Ele, aleluia, o meu Deus Criador, tem me sustentado na presença dEle, aleluia, e vai me sustentar até o último fôlego da minha vida na presença dEle. É Ele que me sustenta, nele eu posso vencer. Eu posso vencer, pelo sangue do Cordeiro eu posso vencer. Tenho vencido estes anos na presença de Deus, mas é o sangue de Cristo que tem me purificado de todo o pecado. É o poder de Deus que tem me sustentado de pé na presença dos homens. É o poder de Deus que me usa, labacantarai surianta. Portanto, eu tenho um testemunho muito profundo, muito profundo. E aí começou as provas que Deus permitiu quando eu me batizei. Eu tinha tudo, não tinha? Eu tive que largar de tudo, e Deus me deu coragem, Deus me deu força, Deus me deu fé para me largar daquela vida e dizer não àquela pessoa que me ajudava em tudo, mas eu estava em pecado com aquela pessoa. E Deus me deu força, coragem, autoridade para me dizer não para o pecado. Foi muito difícil, porque a pessoa não queria largar de mim. Aquela pessoa que coabitava comigo e que me dava tudo. Quando eu falei que eu tinha me batizado e que não poderia mais ficar com ele, foi muitas lágrimas, foi muito choro daquele homem. Olha que era um homem de pose, era um homem que tinha um perfil de homem, sabe, homem. Ele era empresário, tinha 2 empresas, era um homem de posição, e aqui hoje já dorme no Senhor. E aquele homem de posição ali chorando e dizendo que ia tirar a própria vida porque não ia conseguir viver sem a minha presença. Naquele momento eu olhei para ele e falei: mas eu não posso ficar com você, porque Jesus me chamou de volta para ele. Eu me batizei nas águas do batismo e agora ele vai cuidar de mim, porque ele falou comigo: desce as águas do batismo. Deus falou comigo na beira lá do lago, lá no Santa Rita, na hora do batismo que o pastor José Gentil de Campos estava fazendo. Deus falou comigo lá: larga de tudo, Lisete, desce as águas do batismo e o pão na tua mesa não vai faltar. E eu criei, eu me lancei no braço de Cristo, sem imaginar o que eu ia passar, o que eu ia precisar. Eu confiei nele, eu me lancei no braço de Jesus Cristo, aleluia! Eu me lancei e não me arrependo de ter confiado, porque Ele é Deus, Jesus é Jesus, aleluia.
Eu não me arrependo de ter aceitado que Jesus me tirasse do lamaçal do pecado. Troquei a parte material, troquei o carinho de alguém, troquei o cuidado de alguém, tudo que eu tinha tudo materialmente, carro zero, roupas de grife, sapatos de boutique, cabelo muito bem arrumado, pé, mão, tudo que você imagina, que uma madame, até me chamavam de madame na época. Olha lá, a Lisete agora é madame. Mas tudo isso que eu tinha materialmente não me preencheu aqui dentro. Porque quem preenche você, quem nos preenche, é a presença do Espírito Santo dentro de nós, se agradando de nós. Aí nós sentimos preenchidos, alegres, felizes, contentes e mais que vencedores na terra. Então, amados, hoje foi o dia de eu contar esta parte nesta live do dia 15 de março de 2026, domingo. Já é 18 horas e 25 minutos. E eu louvo a Deus por esse testemunho, porque é verídico. Palavrinha por palavrinha. E quanta coisa aconteceu que eu ainda posso testemunhar. Inclusive fui muito provada daí materialmente. Deus me colocou à prova. E eu não tinha mais dinheiro como eu tinha. E eu precisei trabalhar. Eu fui escriturária desde 13 anos e meio até 26 anos, quando aconteceu a minha queda. Então eu nunca trabalhei num serviço pesado, num serviço que exigisse muito do meu físico, né? Escriturária é mais sentado, né? E eu era secretária. Eu trabalhava na escritório de contabilidade. Então, todos esses anos trabalhando, né? No escritório de contabilidade, de repente, Jesus me chamou de volta e eu aceitei, eu acreditei, eu confiei, eu me entreguei a Jesus Cristo de novo. Aí ele começou a me provar, para ver se eu amava mesmo. Porque para você saber que se alguém ama você, é provando aquela pessoa. E é isso que Deus faz com a gente. Ele prova a gente para ver se a gente aceita Ele de verdade, para ver se a gente quer Ele de verdade. Porque Ele nos prova, mas depois Ele nos aprova. E Deus permitiu com que eu trabalhasse, que não tem nada de menos isso, mas era difícil para mim porque eu nunca tinha feito. Como eu já disse, desde 13 anos e meio eu entrei no escritório de contabilidade e só trabalhei nisso. Agora eu comecei a lavar roupa de ganho. E não tinha nem tantinha não. Era na mão mesmo, para ganhar dinheiro, para me cuidar dos meus 2 filhos, que eram o Júnior e a Serginha. Eu trabalhava de fazer faxina, eu chorei nas primeiras faxinas porque eu não sabia como fazer faxina. Não sabia. E era isso que eu podia fazer na época. E assim foi. Eu pegava tapetes, daqueles tapetão com óleo, punha na costa. Eu cheguei a levar daqui da Concha Acústica um tapete com óleo na minha costa, lá no Dr. Laurindo, onde eu morava. Cheguei lá moída. Tomei um fôlego, peguei, lavei aquele tapete, coloquei no muro pesado e joguei ele em cima do muro para enxugar. Quantas coisas eu fiz, quantos trabalhos eu fiz para poder ganhar o meu dinheiro agora suado. Aleluia! E é isso que Deus quer, o dinheiro lícito. É o dinheiro que você ganha com o suor do teu rosto. Não é o dinheiro que você ganha fácil, mas desagrada a Deus. Vai chegar uma hora que você não vê mesmo mais alegria, como aconteceu comigo. Não tinha mais alegria, ao ponto de Satanás, ele é oportuno. Ele pega a oportunidade e veio, se mata, Lisete, se mata. Não tem mais jeito para você. Mas a voz de Deus foi mais grande. A voz de Deus foi mais forte. A voz de Deus é poderosa. Quando falou comigo, não, Lisete, não faça isso, eu tenho uma obra na tua vida, Lamanaias. E estou aqui viva para a glória e honra do Senhor. Estou aqui cuidada por Deus para a honra e glória do Senhor. Estou aqui sendo santificada por Ele para a honra e glória do Senhor. E estou aqui proclamando o evangelho de salvação que um dia me salvou do inferno. Eu sou testemunha viva. E aí eu comecei a ser provada.
trabalhando em serviços pesados, faxinas, encerava quintal. Tem uma casa que eu trabalhava que era de caquinhos de cerâmica vermelha, e a patroa dizia: eu quero que você encere. E não era aquela de passar, aquelas cera de passar com um pano e rodo, aquele é fácil. Eu tinha que passar aquela parquetina. Aí eu dobrava o joelho e passava partícula por partícula. Depois passava o escovão. Eu passei bastante dificuldade para que eu trabalhasse e ganhasse o meu dinheiro, para que Deus olhasse do céu e se agradasse de mim. Mas em todas as minhas provas, Deus estava presente comigo. Eu me lembro que esse quintal que eu inserei, eu cantava muito aquele hino assim: de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Porque eu estava de joelho e eu cantava e chorava. As lágrimas caíam naquele piso, daquele chão que eu estava encerando. Passei por isso, Deus é minha testemunha. Mas venci, foram 7 anos trabalhando assim, trabalhando. Depois desse tempo, Deus começou a abrir as portas para mim viajar e pregar. Eu tenho um testemunho lindo. Eu tenho um testemunho maravilhoso do poder de Deus sobre a vida de alguém que abandona o mundo e se entrega 100% para Deus. É isso que eu quero, me entregar 100% para Deus. Faz isso você também, se entrega. Não questione, não pergunte, não queira saber antes. Se entrega no braço de Deus. Ele tem o melhor para você. No túnel da vida que você não enxerga nada, que está tudo escuro, se você se entregar para Deus, na sua alma, no seu coração, dizer: eu quero me entregar para o Senhor fazer comigo aquilo que tu queres, Ele cuida de você, como tem cuidado de mim, como tem cuidado da minha família. E nunca faltou o pão sobre a minha mesa. Porque na hora que Jesus convidou eu para voltar para Ele, Ele falou comigo: desce as águas do batismo. Desce as águas do batismo. Larga de tudo. E o pão não vai faltar na tua mesa. E não mesmo, eu criei a Serginha, criei o Júnior. Depois, houve um reboliço na minha vida. Houve a volta do meu esposo, depois de 12 anos de separação. Eu ainda fiquei grávida da Beatriz, que é a minha caçula linda também. E hoje eu tenho a Serginha e a Beatriz, porque o Júnior, para quem já sabe, Deus levou ele num acidente de avião. É outro testemunho grande que eu tenho do falecimento do meu filho Júnior, que Deus me avisou 1 ano antes, foi avisando, até que aconteceu o acidente de avião e Deus levou o meu filho. E eu estava grávida da Beatriz já, de 3 meses e 7 dias. Eu estava grávida dela no dia que aconteceu o acidente de avião e que partiu para a eternidade o meu filho Joel de Campos Vieira Júnior. E o piloto do avião, os dois morreram, o piloto e o Júnior que estava junto. O Maximiano de Curitiba. Eles morreram no mesmo... Os dois que estavam naquele avião que caiu, os dois faleceram. Mas a gravidez continuou. Eu não fiquei doente, eu não perdi aquela criança. Deus me guardou, Deus me fortaleceu. E hoje tem aí minha filha com 32 anos já. E já tem um neto também que Deus deu para nós, um filho para Beatriz, que era estéril e não ficava grávida de jeito nenhum. E Deus engravidou minha filha Beatriz. Nós temos hoje o Brian de Campos Leonel, 4 anos e 9 meses, que é uma bênção para nós. Tem a Serginha, que também é casada, que tem seu filho Emanuel, tem a sua nora, tem a sua filhinha Lívia, que é minha bisneta, e tem a Júlia, que é minha linda neta. Eu creio que ela vai fazer 14 anos agora, dia 30 de abril. E eu estou muito feliz, porque Jesus me salvou das garras de Satanás, me provou, mas depois me aprovou. E hoje eu só tenho que dar graças a Deus pela vida que tenho diante desse Deus maravilhoso. E hoje eu posso ser uma testemunha viva, uma testemunha de verdade
do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. O que Deus pode fazer na vida de alguém que dá lugar. Você tem que dar lugar para Deus trabalhar na sua vida. Não tenha medo de dar lugar para Deus trabalhar na sua vida. Quanto mais você se entrega e deixa Deus fazer o que Ele quiser com você, mais feliz você será. Pode ter certeza disso. Tá bom, amados? Louvado e exaltado seja o nome do Pai, seja o nome do Filho, seja o nome do Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Deus, por esta live maravilhosa, onde muitos vão ouvir e vão saber quão poderoso é o Senhor para salvar alguém das garras de Satanás, porque eu sou testemunha viva disto, Pai. Aleluia, Senhor. E enquanto eu viver, eu falarei dos teus feitos. Enquanto eu viver, eu falarei do teu poder, porque eu sei quão grande é o teu poder e quão grande é o teu amor por nós, ó Pai. Te agradeço por tudo na minha vida, pela minha família. Te agradeço por ser porta-voz da tua palavra, Senhor, nesta live. Te agradeço pelos amados e amadas que entraram nesta live. Eu abençoo eles, a família deles, em nome de Jesus. E outros que entrarão, sejam abençoados também. Senhor, eu te agradeço por tudo. E agora vamos conosco para a tua casa, porque haverá um culto ali para ti, Senhor. Vou cultuar o teu nome e vou participar da Santa Ceia do Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Façam assim como recebimento, né? Atitude de receber. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, contigo e com a sua família, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém! Shalom, shalom, amados e amadas. Até a próxima live. Feliz semana com Jesus! Uhul! Glória! Tchau, tchau!